Vamos falar hoje sobre os direitos do trabalhador. Ele está de volta. Roda a vinheta. Doutor José Otávio Crespo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Agora melhor ainda, né? Depois de passado ali aquelas questões das enchentes, agora já estamos na recuperação, muito melhor ainda. E com perguntas aqui dos nossos trabalhadores, empresários, empreendedores também aqui acumulados. Vamos lá, vamos fazer uma rodada? Vamos lá então. Primeira pergunta. Sou vendedora, trabalho em pé por até 8 horas. Dr. José Otávio Crespo, o gerente não permite que os vendedores sentem durante o expediente. A postura da loja está correta? Estou ficando com muitas dores na coluna, pergunta da dona Maria de Canoas. Prática bem comum, né? O que acontece? Todo o trabalhador que trabalha em pé, tem um artigo lá na CLT que fala que a empresa tem que ter assentos disponíveis a esse trabalhador e ele tem o direito de sentar quanto possível, né? Então, quando essa empresa adota uma postura de não permitir que o trabalhador sente durante a jornada, que ele trabalha em pé, essa empresa está descumprindo a legislação e causando um prejuízo à saúde deste trabalhador, né? O que acontece? Além disso, em função do descumprimento da lei e o prejuízo à saúde do trabalhador, os tribunais estão entendendo que cria um dano moral ao trabalhador. Então, o trabalhador tem direito a ser indenizado por ser uma conduta ilícita do empregador. Perfeito. Estou em férias de 30 dias e fui chamado na empresa para trabalhar por 5 dias, mesmo estando de férias. Eu já vi isso acontecer. A empresa alegou que vai me pagar esses 5 dias. Aí o Jorge aqui de Porto Alegre pergunta, ele é obrigado daí a ir, mesmo estando em férias? Não, obrigado ele não é porque ele está em férias, né? Mas o que acontece? Dando digamos assim, um toque para o trabalhador. Ele deve ir, por quê? Porque aí ele vai adquirir o direito a receber em dobro essas férias. Por quê? Porque como ele está em férias, férias é se afastar do trabalho, descansar, contato com a família. Se a empresa o chama quando ele está em férias, ele não está fruindo das férias. Sim. Né? Então, o que diz lá a CLT? Quando a empresa não concede as férias dentro do prazo legal, ela tem que pagar em dobro essas férias. Então, se durante as férias ele é chamado, vem trabalhar, independente de receber pelos dias trabalhados, ele vai ter direito de receber em dobro essas férias. No caso, ele está falando que ele vai ter que trabalhar 5 dias, não, digamos... Mesmo que ele fosse chamado para um só dia. Por quê? Férias, é o período, ele recebeu 30 dias. 30 dias. 30 dias. Então, ele teria que estar fora da empresa, descansando por 30 dias. 30 dias. Se a empresa o chama para trabalhar por um dia, ele não está em férias. Ela não está concedendo as férias no prazo legal. Então, ele vai adquirir o direito à dobra na íntegra das férias, com 1/3, tudo em dobro. Doutor José Otávio Crespo, a gente sempre aprende aqui, hein? Porque ele falou 5 dias, aí eu pensei, não, 5 dias vai receber os 5 dias, não, então. E é muito comum, muitas vezes chamam o empregado, eu preciso de um dia que tu vem aqui dar um treinamento. Paga um dia. Em dobro? Não, ele não vai pagar em dobro, mas mesmo assim, ele vai ter que pagar a dobra das férias. Esse trabalhador, por mais que ele não quer, agora eu não vou fazer, porque eu não quero me expor, espera o tempo, né? Tem aquele período, depois entra na justiça, vai ter direito de pleitear a dobra dessas férias. Perfeito, essa eu também não sabia. Trabalho como vendedor há 5 anos, pedi demissão, a empresa aceitou e disse que eu não precisaria cumprir o aviso prévio, nós já falamos muito sobre isso, né? Tudo verbal, aqui ó. No dia da rescisão foi descontado o aviso prévio. E aí, isso é correto, o Alberto de Sapucaia do Sul? Bom, pela questão ética não seria correto, mas pela questão documental a empresa agiu o que manda a lei, né? O que acontece? Quando o empregado pede demissão, é ele que tem que cumprir o aviso prévio. Se ele não cumprir o aviso prévio, ele pode ter o valor descontado nas verbas rescisórias, né? Nós já falamos aqui da Carta do Novo Emprego, que não abrange pedido de demissão. O que acontece? Esse trabalhador disse que pediu demissão de forma verbal e a empresa disse de forma verbal, não, tu estás dispensado do cumprimento. Mas chegou no dia de fazer o pagamento das verbas rescisórias, havia o desconto do aviso prévio. É que acontece, o trabalhador não vai conseguir provar que ele foi dispensado. Então, o que acontece? Quando o trabalhador pede demissão, ele deve fazer um pedido formal por escrito, né? E se houver a dispensa do cumprimento do aviso prévio, deve pedir que a empresa anote ali na via que ele deve levar, olha, está dispensado do cumprimento do aviso prévio. Se ele não fizer isso, ele corre o risco de ter descontado o aviso prévio nas verbas rescisórias.
Acho bacana que o doutor José Otávio fala dos dois lados também, às vezes fala também dos cuidados que o empregador também tem que ter também, né? Não é só pelo lado do empregado. Bom, a próxima pergunta é o seguinte, é da esposa do trabalhador. Meu marido é motorista de ônibus em Porto Alegre há 22 anos e vem apresentando um quadro de depressão grave, está no INSS há 6 meses. Ele alega que há muita pressão no trabalho, jornadas de 12 horas, conflitos e que aumentaram com a dupla função. Essa depressão pode ser enquadrada como doença do trabalho, mesmo estando afastado, né, pelo benefício comum no INSS? Pergunta complexa, hein? Então, só para explicar. Quando ela fala ali dupla função, o que é dupla função? Vocês lembram que antes aqui em Porto Alegre nós tínhamos a função do motorista e do cobrador. Foi extinta a função do cobrador, então hoje o motorista ele dirige, tem que, entre aspas, controlar os passageiros, receber dinheiro, dar troco, subir um cadeirante, ele tem que manobrar aquela rampa. Então, o que acontece? Tem se entendido hoje que a função, sim, de motorista, de coletivo urbano da nossa capital, anexo com doenças psiquiátricas. Sim. Então, é possível enquadrar a depressão como uma doença do trabalho do motorista de ônibus urbano, que é muito comum, tem se visto bastante, né? Agora, claro, todo pedido de doença do trabalho, ele vai passar por uma perícia médica na Justiça do Trabalho. Né? Não é simplesmente dizer, olha, eu estou... Não, ele vai passar por uma perícia médica na Justiça do Trabalho, que aqui em Porto Alegre seria na 30ª Vara do Trabalho, que é uma vara especializada em acidentes ou doenças do trabalho. E o perito vai dizer se aquela doença ou foi causada pelo trabalho, ou muitas vezes o trabalhador já tem o início de depressão e a pressão do trabalho, o estresse, agravou essa doença, que aí também é responsabilidade da empresa. Então, falar para o marido dela, procurar um advogado, analisar a questão e, se for o caso, ingressar com pedido de reconhecimento de doença do trabalho. O fato dele estar recebendo o INSS comum e não acidentário, isso não muda em nada, né? Porque o que vai definir é a questão dele na Justiça do Trabalho e não no INSS, que seria a questão da Justiça Federal. Porque tem o INSS tem essas duas diferenças. O benefício previdenciário comum, a doença comum, é o comum e o acidentário. Decorrente do acidentário é uma doença do trabalho. Mas isso não tem influência dentro do processo de trabalho. Claro, quando já tem ali o benefício acidentário, já é muito mais fácil, né? Sim. Porque já há um nexo reconhecido pelo INSS. Mas não muda, ele vai ter o mesmo direito de ser benefício comum ou benefício acidentário, ele vai ter o direito de ingressar na Justiça para buscar o reconhecimento da doença do trabalho ou o agravamento da doença que ele já tinha em razão do trabalho. Perfeito. Próxima pergunta. Trabalho em uma rede de lanchonetes como atendente, faço os lanches, limpeza dos banheiros, já falamos sobre isso também. Pergunta se tenho direito ao cúmulo de funções, só recebo o salário, mais nada. Manuela de Capão da Canoa. Eu até já sei qual é a lanchonete que está falando, mas vamos lá. O que acontece, né? Justamente essas lanchonetes, quando elas contratam os atendentes, no contrato de trabalho já estão as funções, que realmente é fazer lanches, montar lanches, fazer a limpeza, né? Inclusive de limpeza de sanitários e outras funções. Então, não há como ele pedir um acúmulo de função, porque o contrato dele não é específico atendente, Sim. abrange várias atividades. Agora, qual é o direito que esse trabalhador tem, que todos têm, que fazem essas funções? É o direito à insalubridade de 40%. Porque tem a limpeza de banheiros de grande circulação. Sim. Então, esses trabalhadores normalmente ganham muito pouco. Sim. E só a insalubridade vai dar quase, com os reflexos, quase R$700 a mais por mês. Olha só. Então, isso é uma grande diferença. E por que essa empresa ou essas empresas não pagam a insalubridade? Porque as empresas, normalmente essas lanchonetes são 24 horas, fazem o chamado banco de horas. Sim. E aí nós já conversamos aqui que Sim. tem um problema da compensação de jornada ou banco de horas daqueles trabalhadores que fazem trabalho insalubre. Né? E para haver a flexibilização, ou seja, quem trabalha em atividade insalubre, fazer banco de horas ou compensação de jornada, vai depender de uma flexibilização das convenções coletivas. E a convenção coletiva aqui, nessa região aqui de Porto Alegre e demais regiões e adjacências, não permite, não há essa flexibilização do banco de horas com trabalho insalubre. Então, essa rede de empresas opta por não pagar a insalubridade e fazer o banco de horas.
Perfeito, perfeito. Não, e essa questão do banheiro de grande circulação também tem os químicos, né? Os produtos químicos. Não, agentes biológicos. Agentes biológicos. Exatamente. Não há EPI para agentes biológicos, né? E traz um risco à saúde muito grande. Imagina, são estabelecimentos que recebem mais de 100 pessoas por dia usando sanitários, né? Sim. Então, esse trabalhador, sim, não tem direito ao acúmulo, mas tem direito a perceber o adicional de salubridade de 40%, que é o grau máximo, e a nulidade de todo o banco de horas. Que fique claro isso. Fica a dica. Fica a dica, né? Próxima pergunta, doutor José Otávio. Sou motorista de ônibus há 12 anos e durante uma manobra no pátio da empresa, a gente já comentou sobre isso também, bati o ônibus. Era um veículo novo e o estrago foi grande. Mesmo me prontificando a pagar parcelado, a empresa me despediu por justa causa, alegando que o prejuízo foi muito grande. Eu tenho alguma chance de reverter aí essa justa causa, Adão de Sapucaia do Sul? Não, a justa causa é completamente ilegal. Por quê? Nós já conversamos aqui. Colisões, batidas, faz parte do risco do empreendimento do motorista do ônibus. Quem tem que arcar com o risco do empreendimento é a empresa, né? Para poder haver o desconto do trabalhador, que eles chamam as avarias, primeiro tem que haver uma previsão contratual e segundo, a empresa tem que provar que o motorista foi culpado, passou no sinal fechado, não respeitou uma preferencial, um excesso de velocidade. Fora isso, ele não pode fazer nenhum desconto. Então, se a empresa não pode fazer o desconto, muito menos despedir por justa causa, porque aí vai ter que provar que houve uma culpa do empregado, ou seja, e dentro de um pátio, qual é a culpa que há do empregado? Nenhuma. Então, a chance de reversão da justa causa é muito grande, porque como ele narra ali a todos os contornos da ilegalidade dessa justa causa. E ele já foi demitido, então pode ser revertido. Então, ele deve buscar um advogado, ele já foi, né? Então, ele deve buscar um advogado para buscar a reversão da justa causa. O que significa? O que significa isso? Anular a justa causa e buscar todas as verbas rescisórias que foram suprimidas com a justa causa. Outra pergunta é da área da saúde também, né? A gente já conversou sobre isso, doutor José Otávio. Ela fala o seguinte: sou enfermeira que atua na atuação primária nos postos de saúde do município. Só recebe 20% de insalubridade. Isso é o correto? A gente estava falando sobre 40% antes agora, né? A Larissa Dias de Canoas. Isso é um grande problema, né, que nós temos enfrentado. Tem se visto muitos técnicos de enfermagem e enfermeiras recebendo adicional de 20%, quando o correto é 40%. Por quê? Postos de saúde, o que essas enfermeiras fazem? Elas fazem o primeiro atendimento ali. Sim. Então vão ter contato com tuberculose, cachumba, rubéola, todas as doenças infectocontagiosas, tá? Vão fazer curativos, vão retirar sondas, etc. Então eles têm direito sim a receber o adicional de salubridade em grau máximo. O que na verdade há uma grande discussão? Porque quando se faz uma perícia, muitas vezes os peritos leem a literalidade da lei, que fala que o quê? Só tem que ter o contato com isolamento. Hoje em Porto Alegre nós não temos mais área de isolamento, né? E o contato é intermitente, né? Mas hoje o que a Justiça tem atualizado a sua jurisprudência? Que independente de não ter o contato 24 horas, ou seja, não há numa área de isolamento, o risco dos agentes biológicos são muito grande a esses trabalhadores que trabalham na área da saúde. Então, tem sim, essas trabalhadoras, técnicas de enfermagem, enfermeiras, têm direito a receber 40% de insalubridade, apesar que se sabe que a grande maioria recebe tão somente 20%. Perfeito. Agora eu me lembrei, depois eu vou passar para o doutor José Otávio Crespo uma pergunta sobre atestado, mães que ganham atestados para cuidar das crianças em casa. E aí foi pedido que tipo de doença era. CID. O CID, isso. Nós já falamos que é ilegal. Já falamos sobre isso. Depois eu vou passar para a próxima oportunidade, o doutor José Otávio explicar essa aqui, que ainda segue, a gente parece que fala, mas sabe, a gente vê às vezes nos processos discutindo outra coisa, mas apresentava muitos atestados sem CID. Só que exigir CID é uma ilegalidade da empresa, né? Que pode gerar uma condenação em danos morais para a empresa. E as pessoas dizem, pedindo como se fosse obrigatório pedir. Na verdade, eu sempre digo, os empregados não sabem todos os direitos e muitas vezes nem o empregador, nem as empresas sabem quais são suas obrigações também, né? Por isso o doutor Zé Otávio está aqui. Para a gente encerrar, doutor Zé Otávio Crespo, sou estagiária e estou grávida. Tenho estabilidade estagiária? Tenho estabilidade? Então, vamos lá. A Natália Melo, de Esteio. Natália. Já falamos aqui, toda trabalhadora gestante, desde a concepção até 5 meses, tem estabilidade, não pode ser despedida, a não ser por justa causa, né? O que acontece? Relação de estágio não é uma relação de emprego. Então, se for uma verdadeira relação de estágio,
não há estabilidade. Por que eu falo verdadeira relação de estágio? Porque tem se visto muita relação de emprego maquiada por uma suposta relação de estágio. O que é uma relação de estágio? Tem que ter uma entidade de estudo que está regulando aquele contrato de estágio. O estagiário só pode trabalhar até 6 horas por dia, só pode receber o Bolsa Auxílio. Então, se for um estágio verdadeiro, com todos os requisitos da lei do estagiário, ela não tem estabilidade. Agora, se for um estágio feito de qualquer forma, aumentando a jornada, suprimindo, além de ser 6 horas, mais horas extras, valores por fora, não é uma relação de estágio, é uma relação de emprego maquiada por uma suposta relação de... Desculpa, é uma relação de emprego maquiada por uma suposta relação de estágio, e aí ela teria direito à estabilidade. Então tem que analisar. Verdadeira relação de estágio não tem direito à estabilidade. Relação de emprego maquiada por um contrato de estágio, ela tem que buscar um advogado para analisar o caso dela, ver se o caso dela é um estágio verdadeiro ou um estágio que visa só fraudar uma relação de emprego. Doutor Zé Otávio Crespo, muito obrigado pela participação. Contatos nas redes sociais? Exatamente. Eu que agradeço, Cláudio. Sempre é um prazer. Ali no Instagram, Crespo Advogados, né? Tem bastante dicas ali, bastante informação. O pessoal pode entrar em contato com o doutor Zé Otávio. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Sempre é um prazer, Cláudio. Valeu, o prazer é nosso. Roda a vinheta.